prazer novamente, está começando mais um da LED Convida, às 19 horas e 9 minutos, com um pequeno atraso, mas estamos aqui. Hoje vamos tratar sobre um tema muito bacana, que é o que é que o vírus quer de nós, tão longe, tão perto, e a gente vai saber isso agora. Mas antes de eu chamar o nosso querido convidado de hoje, eu vou começar como todos os dias eu estou começando, com poesia. E hoje eu trouxe o livro A Arte de Brincar com a Poesia, do meu primeiro professor de literatura, Luiz Valverde, que mesmo aposentado, todo dia tem uma literatura linda para me mandar, me envia pelo WhatsApp e eu fico muito feliz. E essa obra-prima eu ganhei dele no último dia de aula, tá aqui um autógrafo, e é uma pessoa que me inspira muito. Juízo, afinal. Um templo vazio traz sempre a esperança de que se possam achar os homens em matreiras incursões, pelos achados e perdidos, tentando se reencontrar. E eu acho que é tempo da gente se reencontrar, e eu me reencontro muito com a poesia. Mas afinal de contas, o que é que o vírus quer de nós? Como eu disse, tão perto, tão longe. E eu vou chamar o nosso convidado de hoje. Vou enviar aqui a solicitação para o professor aceitar. Ele está online. Pronto, enviei, professor. É só o senhor clicar em aceitar. Tem outras pessoas mandando sugestões para entrar na live, mas eu tenho que falar hoje com o professor. Quem sabe outro dia a gente faz uma live para todo mundo falar, a gente conversar com o pessoal. Não sei se chegou ainda para o professor. Aproveitando, podem mandar perguntas, comentários, beijos, abraços, professor, para todo mundo. A gente faz isso para vocês. Eu enviei, professor... Obrigado por nada. Eu enviei, professor, a solicitação. Se chegou para o senhor. Enquanto isso, eu quero agradecer a audiência de todo mundo, de todos os dias. Hoje a gente está chegando mais cedo. Amanhã também a gente vai começar mais cedo. A gente vai começar às 19 horas. E segunda continua, né? Segunda, deixa eu visualizar aqui. Newton. Guardando. Tá tudo ok no áudio, no vídeo, galera? Se puder darem esse feedback pra gente. Olá, boa noite! Boa noite, Felipe, para todo mundo que está aí. É um prazer estar recebendo você aqui hoje. Isso aí, você. Isso! Então, é um prazer estar recebendo você aqui hoje. E antes da gente começar a nossa entrevista, eu quero ler a sua pequena bio, né? Newton Milanês. É professor pleno da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, coordena o Labedisco, que é o Laboratório de Estudos de Graduação que é o Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo, CNPq, que é sediado também na UFES, e atua no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, também na UFES. Em sabática, 2015 a 2016, desenvolveu o projeto de pesquisa Corpo, Cinema e Psicanálise, no Departamento de Psicanálise na Universidade Saint-Denis, Paris 8, e Departamento de Psicologia USP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Seu pós-doutorado, que foi entre 2010 e 2011, foi em Discurso, Corpo, Cinema e foi realizado no Sorbonne Nouvelle, Paris 3, sob a supervisão de Jean-Jacques Courtin e Philippe Dabois. É doutor em Linguística e Língua Portuguesa, com área de concentração em Análise do Discurso pela Unesp, Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, campus de Araraquara. Seus trabalhos, como livros, periódicos, artigos e vídeos, podem ser acessados em newton-milanês.blogspot.com. O link do trabalho do professor vai estar disponível em um card que a gente vai colocar aqui no final da live para todo mundo ter acesso ao blog do professor. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Olha, eu que agradeço, Felipe, é uma iniciativa ímpar, né, que está fazendo o maior sucesso, tenho acompanhado aí desde do primeiro encontro,
sempre com muita gente participando, isso é bastante legal, né? Com questões, enfim, eu estou super feliz de estar aqui e de ter sido um nome lembrado para poder a gente conversar um pouquinho essa noite, né? Eu quero agradecer também, não só o convite, mas por ter sido brindado aí com o poema do Valverde, né? Que fala da questão do nosso vazio, da nossa esperança, né? Do fato da gente estar entre achar e se perder, que é uma discussão muito cara para mim, né? E para os estudos Foucaultianos. Porque eu tenho pensado já há algum tempo como que para a gente se encontrar a si, quer dizer, como que o sujeito, para se encontrar a si, precisa se perder, né? São bem as palavras aí do Valverde. E eu acho que também é o momento que a gente está vivendo, né? Agora com o coronavírus, né? Como que a gente está se perdendo de tantas coisas, né? E encontrando outras para continuar a dar sentido, para continuar um lugar com o nosso espaço social e o nosso espaço individual com as pessoas, né? Muito importante. Então, vamos começar. Quem tiver perguntas, comentários, como eu falei, agora que está aberta para os seguidores do Newton, pode mandar aqui, que a gente está com a equipe de divulgação, os meninos são maravilhosos, pegam as perguntas, a gente vai estar fazendo ao decorrer da live. E a minha primeira pergunta, né? Como eu sou estudante da UF, né? Sei um pouco sobre o projeto, mas acho que tem pessoas aqui de outros lugares, outros estados, para a gente iniciar querendo saber sobre o que é o Labedisco, né? Como funciona e qual é o referencial teórico do estudo. E por que foi esse escolhido o referencial teórico de estudo também? Sim, Felipe. O Labedisco, na verdade, ele está indo já para o 14º ano, já é um jovenzinho que está passando pela puberdade, né? Um adolescente já em grande efervescência, né? Na verdade, o Labedisco ele surge das minhas pesquisas, tanto no mestrado e no doutorado, com a problemática e as discussões Foucaultianas, né? Então, eu estou aí estudando e pensando com Foucault, que é como a gente prefere dizer, há um pouco mais de 20 anos, ou talvez exatamente 20 anos. Então, já estamos também alcançando a maioridade aí no referencial teórico, né? O Labedisco tem sede lá no módulo 2, né? Numa salinha bastante pequena, mas que muito acolhedora, que eu divido com a professora Palmira, que também é dos estudos do discurso, e que no momento agora a gente também acolheu os trabalhos do professor Lucas, que foi uma das primeiras discussões aqui, e em frente à nossa sala também tem a continuidade dos trabalhos do discurso com a professora Carla, que tem o LINSP. Então ali no módulo 2 está concentrado os estudos do discurso, né? Então a gente tem um lugar físico, né, para o desenvolvimento desses trabalhos, ou pelo menos um QG, né, onde a gente se encontra e decide sobre os projetos. O Labedisco ele trabalha com as 3 grandes frentes da universidade, né, com trabalho de extensão, né? No momento a gente está com um curso, um seminário que se chama Desobediência, quando o corpo grita, porque o corpo é um dos elementos, junto com o referencial teórico, dos estudos do Labedisco. É claro que a gente está vendo outras formas de continuar agora o projeto de extensão. Nesse momento, o vírus demanda e exige que a gente trabalhe de uma outra forma. Então, a discussão que a gente teve, a gente está transformando ela num produto escrito para fazer divulgação e, consequentemente, depois a gente fazer uma publicação. E em breve a gente vai mostrar o que a gente está escrevendo sobre esse encontro que a gente já teve, que foi só o encontro desse curso de extensão. A gente trabalha com pesquisa também, né? O nosso objetivo principal é pensar as audiovisualidades e o corpo a partir do Foucault. Isso se mostra nos TCCs, nas dissertações, teses, nos trabalhos de iniciação científica e de extensão também, dos estudantes de extensão, todos voltados pensando a questão da sexualidade e do corpo no audiovisual. Sobretudo nesse momento a gente está focalizando bastante numa produção do YouTube, né? E como não poderia deixar, né, de acontecer,
essa extensão e essa pesquisa, ela também reflete aí na sala de aula, né? Quem é meu aluno na graduação, sobretudo, tem tido participado das minhas aulas de língua portuguesa 6, na qual eu trabalho, o objetivo final é pensar a produção do livro didático, né? Então, a partir da ordem do discurso, que é uma aula inaugural do Foucault, até o final do curso, a gente trabalha com essa possibilidade de a gente analisar os livros didáticos de língua inglesa, francesa, espanhola e portuguesa, pensando em diferentes lugares, com discussões muito legais. Eu tenho estado bastante feliz com o trabalho que eu desenvolvo na disciplina vinculado à extensão e à pesquisa, né? Bom, o nosso referencial teórico, que é Michel Foucault, é um grande convidado a gente pensar a questão do vírus, né? Esse espaço invisível que toma o nosso corpo, porque o próprio Foucault morreu de AIDS, do vírus do HIV em 1984. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa as problemáticas no Foucault dos jogos de poder, das questões da sexualidade, não tem como não pensar na invisibilidade das coisas que nos tocam, né? Então, o vírus HIV está aí presente, né, para a gente como um batimento, para a gente pensar o coronavírus de agora. Eu não sei se vai dar aí, acho que você está me ouvindo bem. Tô. Eu queria aí colocar só um pouquinho a Rita Lee, não sei se vai dar para ouvir. Dá para ouvir? Tá um pouquinho abafado. Tá abafado, né? Acho que é por causa do tom. Do tone. Sim. Sim. Então, veja só, a própria Rita Lee, um ano depois da morte do Foucault, em 85, faz uma música que se chama O Vírus do Amor, né? E não é o que a gente está vendo agora, pelo menos em relação ao coronavírus. A gente tem um vírus que parece que lançou a raiva e o ódio, né? Numa produção desse nosso desgoverno, dessa nossa política nacional no momento, né? Mas o que eu gostaria de falar começar falando do vírus, do HIV, porque a gente já tem um distanciamento dele de 4 décadas e a gente consegue ver que algumas coisas ficaram e transformaram as nossas vidas, né? Hoje, por causa do vírus, a gente teve um controle, um mecanismo disciplinar muito intenso sobre os corpos sexuados, né? No que se tratava em relação ao sexo, num primeiro momento, né? Depois houve toda uma interdição da troca de fluidos seminal, né? Do sêmen e também do sangue. E isso também tem a ver com o coronavírus, né? Porque os fluidos corporais é que estão aí propagando a destruição, a dizimação, enfim, toda essa penalidade que a gente está sofrendo em decorrência disso, né? Então, porque pode ser pela saliva, pode ser pelo toque das coisas por onde a gente passou. Então, é a presença do corpo, né? O corpo, que pode ser um lugar de amor, né? Ele está se transformando num lugar de destruição, né? Um lugar de dizimação. Então, na verdade, o problema não é o corpo, né? Mas é como a gente está lidando com ele, né? Na época do HIV também se pensou numa hiperhigienização do sexo, né? Que acabou com a instalação, e uma coisa que é dada hoje para a gente nas nossas relações sexuais, que é a camisinha, tanto para o homem quanto para a mulher, né? A maioria de vocês que estão aí me ouvindo, quando já nasceram com a camisinha ali na bolsa, na mochila, né? Isso não era na minha época, né? A camisinha ela só era para evitar ter filho, né? A gente nem via camisinha, eu nem sabia o que era uma camisinha até não sei que idade lá, né? Acho que até uns 12, 13 anos. Então, houve uma mudança, né, com o vírus HIV, né? Se instalou uma rede de proteger-se a si e também de proteger o outro. Uma coisa que já vem agora também com o coronavírus, como eu vou proteger a mim para proteger o outro, né? Então, houve a produção de um sistema de obediência para regras do sexo, né? Com limitação de parceiros, de como fazer sexo,
de como se proteger sem entrar, na verdade, em contato com o corpo do outro, né? Então a gente tem uma extensão aí agora também de uma interdição de novo para o corpo do outro, né? Então isso aparece como uma obediência às leis da saúde, né? Que necessariamente, obviamente, a gente tem que seguir. Mas a gente tem produções de resistência, tanto em relação ao coronavírus, né, quanto à questão do HIV, né? Logo depois do controle do vírus do HIV, a gente teve uma inundação de pessoas que abandonaram o uso de camisinha, que é o que a gente chama de bareback, né? Os barebackers, que transavam sem camisinha, como uma desobediência a essa regra que foi imposta, né? Então, toda vez que a gente tiver limites para uma produção, para um modo de vida, como a gente teve em relação à AIDS, e a gente está tendo em relação ao coronavírus, a gente também tem produções de resistência, que às vezes são produtivas e às vezes não, né? Então, em relação ao HIV ainda, eu fico pensando que a nossa maior mudança foi dentro do sistema médico, porque a relação com o médico-paciente, ela mudou totalmente, né? Ela ficou muito mais humanizada, houve uma proximidade direta do médico com o paciente, né? Uma relação de interesse sobre a vida do paciente, não um lugar de soberania, onde você entrava no consultório e o médico simplesmente atestava um exame ou falava o resultado e o remédio, né? Então, houve uma relação, né, uma relação de diálogo dentro do consultório médico, uma relação médico-afetiva com diálogo franco e aberto. Então, essas foram mudanças e consequências aí no mundo da AIDS, que foram propiciadas pelo companheiro do Foucault, o Daniel Defer, que foi ele que insistiu nessa mudança, começando pela França, de como os médicos iriam tratar os pacientes. Eu estou dizendo tudo isso porque com o distanciamento do HIV, que é um vírus, em outras condições, totalmente diferente, muito mais tabu do que o coronavírus, né, porque tratava da relação sexual, né, sobretudo lá nos anos 80, eu fico pensando, o que será que o vírus ele vai deixar em nós depois da pandemia? Será que a gente vai incorporar as máscaras para andar na rua? Né? A gente vai evitar os contatos com fluidos, ou mesmo na fala, a gente vai incorporar um distanciamento entre as pessoas? O que vai acontecer a partir daí? Não sei, né? Quando a gente vê as máscaras, eu não sei porque é um cantor que eu gostava, a gente lembra muito de Michael Jackson, né? Que fazia uso das máscaras e tinha toda aquela polêmica. Né? Imagina se ele estivesse vivo hoje, dava para ele chegar, né? Eu avisei, né, Cláudia? Você tá lá. Como né, o Michael Jackson era próximo de todo mundo, né? Estava tão perto como uma grande celebridade, mas como também ele queria se manter tão longe para se proteger dessa corporalidade do outro, não é? Que é o que está acontecendo agora, né? Então a gente fica pensando mesmo, será que em que medida, né, tem aí uma produção de saber que ela acaba voltando historicamente, né? E que mostra que isso já foi uma preocupação e já circulou na mídia, mas de uma outra forma. Isso. Né? Que para a gente era risível. E que hoje ainda é risível em alguns lugares quando a gente vê as pessoas de máscara. Né? Mas por causa de uma outra condição de possibilidade histórica, a gente consegue ver a máscara de uma outra maneira. Né? Muito legal situar aí, lembrar do Michael Jackson, porque falando do Foucault, né, do nosso referencial teórico, dizem que ele sempre só tratava das grandes celebridades, né? Que ele ouvia, por exemplo, um cantor muito popular francês, mas quando ele falava da música sinfônica e da música clássica, né? Mas ele estava muito plugado em todas essas questões da nossa atualidade, inclusive numa das aulas ele fala do Michael Jackson, né? Então, o que eu estou querendo fazer, a ponte com o que você está dizendo aí, é que a preocupação do Foucault e da teoria, como a gente trabalha com ela,
é como a gente vai pensar o nosso presente, né? Então, eu acho que o nosso referencial teórico passa por aí, né? Pensar um pouco como a gente vive as nossas práticas sexuais, como isso é um modo de vida, e quais são, o que está em jogo nessa corporalidade aí no dia a dia. Você crê que as nossas práticas sexuais irão ser modificadas após o coronavírus? Olha, Felipe, eu acho que elas já estão, eu não sei se como elas vão se modificar, mas no momento elas modificaram, né? Porque eu ia falar desse mais no fim do assunto da live, mas podemos falar agora. Tem tudo a ver, porque, veja só, eu comecei a observar o seguinte, as pessoas começaram a falar de sexo quando a gente foi obrigado a ficar em casa, né, para conter a disseminação do vírus. Aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi um aluno da UFES que eu sigo no Facebook, e ele postou que estava tudo demais na vida dele nessa coisa do corona, né, que ele estava lendo demais, estava comendo demais e estava se masturbando demais. Aí, eu muito surpreendentemente, que não era para me chocar com isso, mas eu me choquei, porque o Facebook é um lugar tão careta para se falar de sexo, né? Mas o Twitter, né? O Twitter, se fosse no Twitter, livre, né? Isso, se fosse no Twitter, que tem até o Pinto Awards, né? E depois vem o Buceta Awards, porque não pode ser só o fálico nesse sentido, né? Então eu fiquei surpreso e isso, na verdade, trouxe um lampejo para mim. Eu falei, olha, realmente as coisas estão mudando, talvez, eu acho que pelo menos dentro do período do coronavírus. Na minha prática também, do dia a dia, nos stories, eu postei uma foto que eu estava muito triste, que eu fiquei mesmo muito abalado no começo por causa do vírus, das mudanças todas, né, que foram muito drásticas. Foi de uma hora para outra, né? Foi do dia para a noite, né? Quer dizer, a coisa foi sendo dita, mas quando a gente precisou ficar em casa que a gente sentiu realmente o baque, né? Então, uma das pessoas que segue o meu stories, ela falou, não fica assim, né? Aproveita para transar mais, né? Porque falou, eu estou aqui, não estou indo dar aula, estou transando muito mais. E eu fiquei pensando nessas minhas práticas, se as minhas tinham mudado, das pessoas, e eu fiz uma postagem no meu blog do Facebook falando sobre isso. E não surpreendentemente, nesse período, o Pornhub, que é um site de vídeos pornográficos, né, liberou toda a parte premium dos vídeos para ter acesso livre. Primeiro, na Itália, liberou os vídeos de sexo na Itália, depois foram liberados na França, depois na Espanha, e aqui no Brasil também, o Premium, eu não estou ganhando nada do Pornhub, viu? Foram abertos, é só você entrar lá, enfim, fazer o seu cadastro, eu fui lá ver como funcionava, isso, e você tem acesso a muito mais vídeos e muito mais longamente. Então, isso mostra que houve uma mudança, né, nas nossas práticas sexuais, sem dúvida. Só que isso traz algumas consequências, né? A primeira delas é a masturbação, né? Mostra que a sociedade, né, que a gente realmente se masturba. Isso que é uma coisa que é dita a meia voz, né? Que a gente fala na intimidade com o outro, mas que isso nunca está dito numa fala pública, se tornou público. Né? Coloca lá no Google, né? Inclusive uma das propagandas que eu tenho aqui é Courage France, Força França, bata punheta, né? Porque o Pornhub amplia a gratuidade do serviço premium para a França e para a Espanha. Mas como que é se masturbar numa sociedade, né? Que é marcada pelo lugar da família, da tradição, eu ia falar traição, né? Olha o ato falho, da tradição enquanto instituição, né? Quando o sexo ele deve ser marcado não para o prazer consigo, mas para a procriação, né? Então isso mostra que as pessoas têm prazer consigo. Mas eu fico pensando também em outras coisas, né? Nessas práticas, né? Se as pessoas estão em contato maior consigo por meio de vídeos pornôs, eu fico pensando, será que elas estão travando
uma maior intimidade consigo própria, ou elas estão travando uma intimidade que é genital? Porque a gente tem uma sociedade genitalizada, né? Os filmes pornôs, eles estão imbuídos dessa ideia, são focados no sexo. Então eu fico pensando, será que depois, ou com essa pandemia, a gente vai rever a nossa forma de se relacionar com o nosso sexo e com a nossa sexualidade em relação ao outro, né? À medida que a gente é obrigado a se distanciar? Então, esse distanciamento, será que está realmente trazendo uma aproximação de si a partir da sexualidade? Né? A gente sabe, né? Eu tenho conversado com os meus amigos que têm relações casuais, né? O Tinder está pegando fogo, mas as relações, elas têm sido realmente virtuais. As pessoas não saem mais para encontrar as outras, né? Agora, e os casais? Né? Aqueles que estão dentro de casa, será que... Aqueles que estão longe, né? Um na casa, outro em outra. E aí? E aí? Será que as relações são virtuais? Será que elas se transformaram? O sexo ficou aí por câmera? Não sei, né? Depois a gente vai poder saber, mas é uma coisa sobre a qual eu penso e eu gostaria de investigar. Mas a gente acha que precisa de um pouco de tempo e arrecadando esse material, não é? Aproveitando a pessoa de campo, eu tive que ir para o virtual, viu? Então, lá longe vai ter que ser no virtual, viu? É isso aí, porque as nossas formas de relacionar, a sexualidade é um modo de vida, da qual a gente não consegue fugir, né? E isso é um enfrentamento, né, para uma porção de valores religiosos que são muito hipócritas, né? que buscam cercear esse lugar do prazer, porque o lugar do prazer é um lugar de conhecimento, né? Então, o que você está me dizendo aí, talvez, no seu modo de vida, no modo como você leva a sua amizade em relação à sexualidade, seja uma produção de conhecimento. Mas eu fico pensando que, de uma maneira ampla, no Pornhub, se é. Eu não estou dizendo que não é. Acho que a gente precisaria investigar, né? De toda forma, eu acho que o vírus, né? Esse vírus que é um vírus da raiva, é um vírus do medo, né? Ele leva para uma discussão que é o prazer, como ter prazer consigo e com o outro nesse momento aí de confinamento, de distanciamento, né? Aí tem alguém falando alguma coisa. Isso, mas não tá dando sobre o aumento de feminicídio, de violência contra a mulher, que aumentou. O que é que você teria a falar sobre isso, Newton? Tem alguma percepção? Que eu vi que muito foi debatido aqui. Parabéns às meninas que estão aqui, as mulheres estão aqui comentando, todo mundo. Isso é uma coisa, assim, super importante, que tem a ver com o ficar em casa, né? O ficar em casa, ele entra, na verdade, como uma arma de guerra, né? Então, toda a propaganda, eu não estou dizendo que não é para ficar em casa, não é isso, né? A gente precisa se resguardar naquilo que a gente chama de casa para a gente, né? A gente não pode mais vivenciar os espaços públicos como estava fazendo, né? Que fique claro isso. Mas, à medida que se exige que todo mundo fique em casa, isso traz consigo uma discussão de estratos da história, que a casa é um lugar de afetividade, que a casa é um lugar de acolhimento, que a casa é um lugar de amor, que a casa é um lugar de porto seguro. Então, como a própria Judith Butler disse nesses dias aí numa entrevista, tem uma forçação de uma constituição de ideia de casa como amor, né? E, na verdade, esse ficar em casa, nesse lugar de amor, não funciona dessa maneira, né? O lugar da casa, então, o próprio vírus, ele constrói o lugar da casa como um lugar de proteção, né? Mas é preciso pensar o que é casa, né? Então, você ser obrigado a ficar com alguém no mesmo espaço que te violenta, que te abusa, né? Isso não é casa. Então, essas pessoas que estão, as mulheres que estão vivendo essa condição,
elas têm que buscar não esse valor histórico dessa construção do que é casa, né? Mas do que é o lugar de acolhimento para elas. E saírem desse espaço, deixar esse lugar do espaço que é instalado por valores da tradição, do casamento, no qual não se pode abandonar o seu marido, né? E buscar outros lugares, né? Buscar outros espaços que sejam acolhimentos e que a própria mulher abusada considere como o lugar de casa. Então, eu compreendo que essa ideia de casa, né, se a gente pensar dentro de um funcionamento discursivo, ela traz toda essa relação que não é uma relação que é verdadeira para todos, não é? Ela é, na verdade, a casa, uma estratégia de guerra contra o vírus. Então, a casa, ela funciona como um lugar, como um quartel de organização, de como você vai gerenciar a sua vida contra o ataque. Só que aí entra a produção de cada um, o gerenciamento e o governo de cada um sobre si mesmo, né? Como na minha casa eu vou organizar esse confinamento, né? Em que lugar eu vou ocupar, como eu vou me administrar financeiramente, como eu vou gerenciar os meus afetos, né? Então, isso, não sei se eu respondi, né? Mas tem uma construção que é histórica de que a casa é o lugar do bem, e não é, né? Isso é mais uma construção de estratégia, sendo a casa como uma arma contra o vírus. Só que cada um tem que usar essa arma, né, ao seu benefício próprio. Então a gente não está à mercê do que o governo diz, né? Simplesmente foi instado que você tem que ficar em casa. Não é porque existe uma ordem para isso, mas é como eu posso, enquanto sujeito de mim mesmo, me adaptar a essa condição e fazer aquilo bom para mim. Aproveitando sobre esse ficar em casa, ontem o professor Eduardo Miranda, ele estava na live com a gente, e a gente conversou sobre isso, onde chegou uma reflexão, né? Que muitos do que podemos estar em casa, estamos em uma questão de privilégio, né? Nem todos podem ficar realmente em casa. Qual seria a sua percepção sobre esse tema? Na verdade, o lugar da casa, né? Ele está se transformando num espaço que a gente não conhecia como tal. Essa é a primeira coisa, né? O espaço como um lugar de segurança total, o que não é verdadeiro, não é? Agora, as pessoas que não podem estar em casa, o que é não estar em casa? E de que modelo? Né? Sob que forma? Aqueles que são obrigatoriamente que precisam sair para trabalhar, né? E não podem estar em casa, né? Como que a gente pensa esse lugar, né? Aí a gente tem, acho que uma forma de poder refletir sobre isso, né? Como que o vírus ele atinge individualmente, né, cada pessoa, e como o vírus atinge populacionalmente cada um, né? Então, o que eu acho, o que eu vejo é que alguns vivem o vírus numa intimidade muito própria e egóica, né? Estando ali nas suas casas daquela forma, né? Se gerenciando a si, e outros que realmente entendem o vírus como um lugar de si e do outro. Entendo o vírus como um lugar de nós, né? Aí a minha pergunta aí, né? O que o vírus quer de nós, né? Então, eu acho que grande parte da gente não está pensando que o vírus é um lugar de coletividade, né? É um lugar, às vezes, apenas único, né? Agora, o fato de as pessoas não estarem em casa ou irem para outros lugares que acabam sendo a casa delas,
que acabam sendo lugares de risco, né, elas ancoram o profissional, né, aos laços afetivos, não é? E isso é muito bacana, porque isso estabelece um lugar com aquilo que é do que, como eu ganho o meu dinheiro, não é o mais importante, né? Então o sujeito, ele não acaba ficando reduzido ao financeiro, às finanças, mas ao próprio lugar, a posição do sujeito, de um si, em relação ao outro, né? Então, esse lugar da compreensão da alteridade do outro, eu acho que isso é uma questão importante. Eu acho que é isso que fica de quem fica em casa e de quem não fica em casa. Que quem fica em casa precisa compreender que é um lugar de maturidade, né? E que isso, o Foucault fala disso na hermenêutica do sujeito, né? Que esse lugar da maturidade está na velhice, né? Que é quando eu posso cuidar de mim e eu passo a cuidar do outro. Então, aqueles que não podem estar em casa, eu acho que eles têm muito mais maturidade do que quem está em casa, né? E produzem muito mais saberes acerca do acolhimento, de estar com o outro, do que quem está em casa só. Então, eu acho que a gente que está em casa precisava, nesse lugar desse movimento fixo de estar ali parado, compreender o lugar do outro, né? Não saindo de casa como o Bolsonaro prega, né? Todo mundo sair para trabalhar, ou todo mundo sair de casa para fazer o que quiser. Isso é não cuidar do outro. Isso é uma falta de maturidade consigo e com o outro, né? Aí as pessoas traduzem isso como o desrespeito. Mas é não considerar que existe o outro. O nosso governo federal, né, o Bolsonaro, ele não vê o outro. Não existe autoridade, alteridade para ele. Só existe ele, a si próprio. Isso é uma atitude muito infantil, né? Ali, da criança que está ali e só quer o papá dela e o brinquedinho dela, né? E isso não é isso que a gente espera de um governante, né? Isso se torna, na verdade, na voz de um homem, né, um trabalho cruel e de decepção dos corpos, né? Milton, muito obrigado a todo mundo que está aí na live, obrigado pela audiência, pelas perguntas. E eu vou fazer uma pergunta aqui de uma das nossas live espectadoras. A Ellen Felício pergunta: qual a principal obra de Foucault que é a base do estudo de vocês? Bom, não dá para a gente falar qual é a principal, né? A nossa questão principal é o sujeito, né? Como o sujeito se movimenta nas redes de poder, nos domínios. A gente pensa como o sujeito ele se insere no que a gente chama de diagnóstico do presente, né? A nossa pergunta, pelo menos a minha pergunta principal, é quem somos nós hoje nesse momento. É o lugar do nós, né? Mas se você quiser investigar isso, um dos primeiros lugares você pode ler O Sujeito e o Poder, num livro que se chama Michel Foucault, Uma Trajetória Filosófica, do Dreyfus e Rabineau. É um livro que você consegue baixar, né? Atualmente, a gente está pensando, a gente está estudando no Labedisco as Confissões da Carne. A gente está estudando agora o primeiro capítulo e vendo como que tem um dispositivo de aliança, de casamento, né, que exige que a mulher se coloque em determinado lugar em relação ao homem, né? E como o corpo é dado para a mulher como uma questão natural, né? Por exemplo, seria para a mulher ser natural ser mãe e cuidar dos filhos, né? Isso não é uma questão natural, isso é uma questão histórica, né? Bom, então, só para me limitar aí, né? No momento a gente estuda as Confissões da Carne, que é o último livro publicado do Foucault, póstumo, e a questão do sujeito pode ser inicialmente vista aí no texto O Sujeito e o Poder. Algumas pessoas estavam perguntando sobre o Insta do Labedisco. O Labedisco está no Insta? O Labedisco está no Insta, está no Facebook e está no Twitter.
E agora, nesse momento, a gente está com o diário de quarentena do Labedisco. O diário Essa de é a próxima pergunta sobre ele. Me fale mais sobre o diário Foucaultiano da quarentena. É isso. Bom, na verdade o diário apareceu porque a gente ficou muito assustado com todas as mudanças, com tudo que estava acontecendo. E, como eu falei, eu particularmente fiquei muito abalado, né? E eu coloquei isso para o meu grupo de pesquisa, né? E que eu precisava até de um certo, realmente, afastamento, que eu não sabia como fazer, não estava compreendendo como gerenciar tudo isso. Mas como o que é de fato e acontece num grupo, é para isso que serve o grupo, né? O grupo voltou a mim, que é a mim que eles veem enquanto coordenador, com propostas para me reintegrar ao grupo e integrar o Labedisco a outros grupos de pesquisa, né? E me lembraram muito fortemente que a nossa principal questão era pensar o presente. Então, que se isso era o meu maior incômodo e a minha maior inquietação, medo, preocupação, que a gente precisava enfrentar isso, ouvindo sobre isso e falando sobre isso. Eu agradeço muitíssimo o Labedisco por ter tomado essa iniciativa, que foi uma ideia da Rebeca, me orientanda do doutorado, e apoiado por todo mundo do Labedisco e por outros grupos de pesquisa, outros grupos Foucaultianos do Brasil, que também estão escrevendo para o Diário Foucaultiano. Então a gente fala, as pessoas falam de séries que têm a ver com, e podem ajudar a pensar o vírus nesse nosso presente, falam das questões políticas, falam de como é estar confinado, sempre a partir de como Foucault pode ajudar a gente a pensar, né? A gente não está dizendo lá o que o Foucault disse, mas como, a partir do que ele falou, como a gente pode pensar essa nossa condição agora, né? Então é uma coisa muito legal, e eu convido aí todo mundo que esteja nos ouvindo e que tenha tido algum contato com Foucault, que se quiser escrever no nosso Diário Foucaultiano, é só entrar em contato com a gente, mandar um texto pequeno, se possível, né, que tenha referência a uma discussão do Foucault, como o Foucault pode ajudar você aí a pensar o que a gente está vivendo agora, né? Mesmo que você tenha tido um contato ou outro com Foucault, né, em algum momento, né? O nosso espaço está aberto aí para todo mundo. Eu posso deixar também, Felipe, mais uma indicação. O Foucault, ele fala da pandemia e exatamente desse tipo de organização que a gente está vivendo agora. Ele faz uma análise da varíola, num livro que se chama Território, População e Segurança, Segurança, Território e População. Eu confundo sempre a ordem, não é? Mas uma das aulas é sobre a pandemia. Seria bastante legal, quem tiver interesse aí, de fazer essa leitura. Vocês conseguem baixar essas aulas do Foucault nos anos 70, encontra facilmente no Google. Segurança, Território, População. Acho que é essa a ordem. Vou agora fazer algumas perguntas antes das nossas considerações finais, né? Que a live nesse instante vai para 1 hora e a gente tem que encerrar antes, porque senão o Instagram trava e aí a gente não tem como se despedir em grande estilo. Uma pergunta, Rafa Cerqueira. Como unir, professor, a análise do discurso à literatura? Oi, Rafa. Olha, isso não é um mistério, né? Porque os trabalhos Foucaultianos, eles permeiam grandes questões e muitas fronteiras, não é? Inclusive, tem aqui no Brasil, as aulas do Foucault, os ditos e escritos do Foucault, eles são organizados por temas. Os ditos e escritos 3 do Foucault, ele fala sobre literatura. E se a gente for pensar um dos escritos e das falas do Foucault sobre literatura, que a gente possa pensar agora sobre essas condições do sistema de limitação do coronavírus, é um texto dele que se chama Prefácio à Transgressão, que foi o nosso primeiro texto do nosso curso de extensão do Desobediência quando o Corpo Grita. Porque o Foucault questiona o que significa transgredir as regras, né?
que não é possível transgredir as regras se não haja limites. E como se constituem esses limites? Então, a gente pode trazer isso, né, um dos primeiros lugares para a gente pensar o limite da literatura, o alcance dela e de que forma que ela é transgressora, né? E como essa discussão que está dentro das questões literárias, ela pode ajudar a gente a pensar o vírus. Por que você está escondendo a cara? Não, é que eu estava mostrando, né? Você está mostrando. Literário. O seu rosto se transformou em poesia, se reconfigurou. Newton, temos mais uma pergunta. Flavinha São Paulo, acho que ela é de São Paulo, né? Senão ela me corrige aí. É sobre aquela visão da casa. Então, professor, as pessoas interpretam a casa como prisão? Foi essa a inquietação dela. Grande parte da população está interpretando a casa como prisão, não é? Mas o que a gente vê é que o movimento é totalmente outro, que não é de enclausuramento, mas é de proteção. Tamanho é o número das lives que a gente vê. Por exemplo, a Anitta fazendo a manhã inteira fazendo ginástica. Luciana Gimenez entrevistando a pessoa que ela não podia entrevistar no programa dela. Fátima Bernardes falando com o Jairo Bauer, como se estivesse tudo funcionando dentro de casa, como uma continuidade, a casa como uma continuidade da rua agora, né? Tudo que acontecia na rua, na cidade, pode acontecer dentro de casa. Então, houve uma ressignificação para para uma parte da população. Para outra, né, se produz saberes de que a casa se torna uma prisão. Mas eu não vou entrar por aí, eu queria falar dos idosos, mas que a gente está com o tempo muito esgotado. Eu não sabia que eu tinha falado tanto. Você podia ter... Pode falar dos idosos, ainda temos tempo. Sim, então, olha, a gente tem muitos memes que estão circulando por aí, né? Um deles, o tema são os idosos, que não querem ficar dentro de casa de jeito nenhum. Uns saindo por debaixo do portão, outros querendo pular a janela, né? Os memes são como conter os idosos, né? Mas, na verdade, não é bem assim isso que acontece, né? Isso é de certa forma, uma fantasia. Todos nós estamos nos sentindo esgotados, né, de não poder ter a vida lá fora, a vida social. Então, isso se produz uma coisa muito triste, porque é estabelecer o lugar para o idoso um lugar do anormal. Se produz uma histerização, quer dizer, o idoso está histérico, quer dizer, ele está fora de si, né? Mas quem são os idosos, gente? Né? Daqui a pouco eu sou um grande idoso, daqui muitos poucos 5 anos, entendeu? Então se tem um imaginário de que o idoso é aquele que não tem consciência de si, não pode se gerenciar a si, que ser idoso é uma volta à infância, à tenra infância, né? E isso não é uma verdade sobre as pessoas que colaboram e colaboraram por tanto tempo com conhecimento e produção de saber, né? Então, isso faz com que o que a gente chama de velho ou idoso se transforme num anormal, né? Isso apaga o lugar no idoso daquele que produziu tanto conhecimento e apaga o lugar de memória. Está dizendo assim, olha, o velho ficou louco, mas se os idosos, as pessoas com mais idade, foram aquelas que armazenaram tanta produção de saber, como eu vou apagar aquela memória? Isso é muito perigoso, porque isso faz com que se apague a memória. Os idosos dos quais estão falando que estão loucos são aqueles que viveram a ditadura, né? Que apanharam de cacetete, que ficaram trancafiados em porões. Então, se a gente apagar também a memória desses que são idosos, a gente está apagando a memória da tortura, né? E que dá a possibilidade do não cuidado com o outro, de falas do Bolsonaro como a gente tem agora. Então, por não isso que... Né? Eu estou tomando um lugar geral, né? Que é da onde saem todos os outros lugares, mas, obviamente, não só dele, né? Então,
está aí, sobretudo, também nos religiosos fundamentalistas, que é uma coisa muito perigosa para nós, né? Que as pessoas confundem como não aceitação de determinadas posições religiosas, mas não é isso, não. Né? É questão de um fanatismo e de um fundamentalismo. Né? E é algo que a fala dele propaga outras falas desse mesmo tipo, né? Hoje, eu lendo um jornal, eu vi que não posso chamar de jornalista, porque uma pessoa que diz isso não é jornalista, um apresentador de jornal do SBT que deu uma dica para Bolsonaro ao vivo para que se fizesse campos de concentração para as pessoas que estavam doentes. Então é uma coisa abominável, né? Ainda falada, foi no horário pela manhã ainda, porque eu vi uma reportagem falando sobre o caso, e é algo que a gente fica atônito, né? Voltar a algo que é sem palavras. Essas são as consequências da perversidade da fala e do não cuidado com o outro do presidente. Não do meu presidente, acho que não do nosso presidente, do presidente. Dos outros. Milton, estamos quase chegando a 1 hora, né? Então eu queria esse espaço, né? Temos ainda 7 minutos ainda. Eu queria que você fizesse a sua reflexão final sobre o nosso tema. Afinal, o que é que o vírus quer da gente? Tão perto, tão longe. Temos esse espaço. E também agradecer também o nosso tempo e todos que estão na live até agora. Olha, eu até dei uma travada agora, mas o vírus tem a ver com formas de governo, né? Com formas de governo que a gente precisa aceitar para se proteger e para a gente sair desse caos, mas também a gente não pode esperar só as formas do governo que vem do outro. A gente precisa, enquanto sujeito, gerenciar a gente próprio dentro de todas essas dificuldades. Então, quando a gente fala de governo, a gente fala de um governo que vem de algum lugar, nesse momento, de uma voz de autoridade que é a saúde, né? Mas também de uma voz de autoridade que é a nossa mesma, do lugar do qual a gente fala, da nossa relação com o outro, né? Seja dentro da nossa casa ou daqueles que estão fora de casa, né? Bom, para finalizar, eu não poderia deixar de falar que a gente está na universidade e lembrar que a universidade, que o que a gente está tendo aqui, com esses trabalhos de virtualidade, de poder falar com as lives, de produção até de aulas online, que isso é uma ferramenta, que a universidade não está aqui. Isso é uma centelha dos elementos para a universidade, né? Que os nossos trabalhos, que o que a gente faz, a produção de conhecimento e saber na universidade, ela se faz com a interação cara a cara, né? A gente precisa sentir ali o calor do outro, não é? Então, é só a partir daí que a gente realmente tem autonomia, nesse cara a cara junto, né? Então, os projetos de pesquisa, eles funcionam dessa maneira, por meio de seminários, encontros, debates. O diálogo ali no espaço da universidade, ocupando aqueles lugares todos, do módulo 1 até o módulo 7, correndo por todos os corredores, comendo na cantina, comendo no restaurante, comentando o que teve na aula, vir na aula e discutir, ler os textos, não ler, entendeu? É isso que é a universidade. A universidade não é a possibilidade de uma grande escola EAD. É isso que a gente precisa lembrar. Tá bom? Olha, muito obrigado, Felipe, obrigado mesmo a você e ao Dalete, eu adorei estar aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui me ouvindo. E se vocês quiserem continuar falando comigo sobre isso, é só entrar no meu Facebook e eu aceito a todos, a gente pode continuar a conversa lá. Eu postei um videozinho falando que eu ia falar aqui, a gente pode conversar sobre isso lá. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu ia falar que eu vou captar, a equipe de divulgação já está captando as perguntas que a gente não conseguiu fazer por conta do tempo para ficar live exatamente 1 hora e vou estar passando para o professor todas as perguntas. Aí vamos negociar
como é que elas vão ser respondidas, para ficar todo mundo com as suas perguntas em dia. Quero mais uma vez, em nome do Dalete, agradecer a você, Nilton, foi um prazer estar falando com você, e pedir aos seus seguidores que sigam o Dalete, que o Dalete Convida continua amanhã, e durante todo esse mês de abril, nós teremos o próximo ciclo a partir de segunda, mas esse primeiro encerra amanhã, às 19 horas, com a psicóloga Juliana Barbosa, que vai conversar conosco sobre como cuidar da nossa saúde mental nesse tempo de crise e de isolamento social. A gente quer trazer muitas discussões, trazendo professores, estudantes, mas também tanto profissionais da área da saúde, que está sendo muito preciso nesse momento, e personalidades também da área da comunicação. Traremos uma jornalista na semana que vem, que vai trazer também os desafios do jornalismo atualmente, nesse período de coronavírus. Então é muito importante, a gente está aqui, é um espaço aberto. Quem quiser mandar sugestões para trazermos pessoas, ou se a pessoa também quiser vir, a gente também aceita. Então pode mandar uma mensagem aí para o Dalete. Os seguidores de Nilton, se puder, continuem seguindo a gente para poder assistir a live de amanhã, que vai acontecer às 19 horas. E mais uma vez, muito obrigado a todo mundo pela audiência e muito obrigado, Nilton. Obrigado, Felipe. Um abração bem apertado e para todo mundo que está ouvindo aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, até amanhã.